Hoje é a grande final do Big Brother Brasil 26 e nós temos nessa final duas mulheres, o que nos traz a lembrança aqui o primeiro prêmio ganho por uma mulher no Big Brother, que foi em 2004, ganho pela Cida. Cida, então, foi a primeira mulher a ganhar o prêmio total, em primeiro lugar, do Big Brother Brasil 4, que foi um prêmio de R$ 500 mil. E aqui eu gostaria de trazer em comparação quanto a Cida teria hoje se ela tivesse investido apenas parte do prêmio que ela ganhou em 2004. Então, a comparação aqui vai ser o seguinte: quanto ela teria hoje se ela tivesse investido apenas R$ 200 mil em 2004? Então, dos 500 mil, ela tirou 300 mil e investiu R$ 200 mil. Então, quanto ela teria hoje? R$ 200 mil. Se ela tivesse deixado no cofre, se ela abrisse o cofre hoje, ela teria R$ 200 mil na mão. Nem todo mundo tem R$ 200 mil aí para fazer negócios, para investimentos. E se a Ciro tivesse deixado então na poupança, ela teria hoje R$ 1.020.000 apenas na poupança. E se ela tivesse investido na renda fixa, ela teria hoje R$ 1.721.500. Então, perceba, na poupança, R$ 1.020.000. Na renda fixa, R$ 1.721.000. No cofre, R$ 200 mil. Então, os valores atuais corrigidos de 2004 para cá, de R$ 200 mil, está mais ou menos aqui nessa faixa de R$ 1.700.000 da taxa Selic, valores atualizados, atualizando então em relação à inflação. E agora, se ela tivesse investido em ações, vamos então para a comparação. Se ela tivesse criado uma carteira de ações, sido então campeã do Big Brother Brasil 4, se ela tivesse criado uma carteira simples de ações, uma carteira com 4 setores. Aqui são as empresas, escolhemos aqui essas 4 empresas. No setor financeiro, Banco Itaú; setor industrial, então, a VEG 3 e Marco Polo 3, e no setor de energia, CEMIG. Então, nós temos aqui, olha, antes de nós falarmos o valor total lá em cima, nós temos aqui um total de ações. O total de ações, a quantidade de ações que nós temos: Itaú, 31.100 ações; a VEG, 18.776 ações; a Marco Polo, 105.000 ações e 600; e a CEMIG, 11.420 ações. E o interessante também aqui é a quantidade de proventos recebidos. Esses proventos aqui, eles incluem juros sobre capital próprio e dividendos, tá? E também as bonificações. Então, vamos lá, proventos recebidos aqui, ó. Itaú, R$ 500 mil, ou seja, R$ 1.000 milhões de proventos recebidos. Só de dividendos, aí, de proventos recebidos, foram 10 vezes mais o investimento inicial. A VEG foi R$ 93 mil, quase o dobro. A Marco Polo, R$ 320 mil, mais de 6 vezes. E a CEMIG, R$ 130 mil de dividendos neste período aí. Aqui a gente pega a evolução do patrimônio, ó. Vamos pegar aqui desde o início e vamos ver aqui como é que foi desde o início. Aqui, ó, primeiro mês, maio de 2004, nós investimos aí R$ 200 mil, R$ 1.939 mil, e partimos então, foi valorizando o patrimônio, valorizando. Veja que o ganho de capital é baixo. Ó. Os dividendos recebidos aqui nos últimos meses, soma-se esse patrimônio total aos dividendos aqui. Só os dividendos dos últimos 12 meses foram R$ 215 mil. O lucro total, contabilizando dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação, dá um total aqui de R$ 3.427.561,51. Então você veja, criou uma carteira com apenas 4 empresas de 4 setores distintos em 2004, e hoje, 2026, você tem uma carteira de R$ 3.000.000
e dividendos nos últimos 12 meses aqui, ó, de R$ 215 mil. Então, resumindo aqui, a carteira da Cida, se ela tivesse investido os R$ 200 mil lá em 2004, 22 anos depois, ela teria esse valor aqui de R$ 3.427.000, 561,51 centavos. Se ela pegasse todo esse dinheiro aqui hoje e aplicasse e criasse uma carteira de dividendos para ela, que aplicasse 10% ao ano a partir desse mês de abril de 2026, então ela receberia aí todo ano R$ 342 mil em média. R$ 300 mil. R$ 300 mil daria tranquilamente para ela viver de renda, mas ela teria R$ 320 mil para viver de dividendos, dividido por 12 aí, uma média de R$ 26 mil mensais só de dividendos. Diz aí, tá bom ou não tá? E aí, nós chegamos então à resposta de quanto teria a Cida se ela tivesse investido lá em 2004 apenas parte do prêmio total que ela ganhou do Big Brother. Os professores que eu sigo aqui me ensinaram muito ao longo da trajetória da minha jornada de investimentos, Mauro Ralph e Collis, eles concordam em um ponto muito importante quando dizem que o mercado de ações, ao longo do tempo, eles não perdem para nenhum tipo de investimento. Você pode pensar aí, e eles falam aqui sobre terrenos, sobre casas, apartamentos, enfim, imóveis, sobre outros tipos de investimentos, renda fixa. Nesta época aqui, desse livro aqui que eu comprei em 2006, essa edição aqui é de 2006, mas tem a edição atual, vou deixar o link no vídeo, tem a edição atual para você comprar. Não falava-se ainda sobre ETF, não existia criptomoedas, e também os fundos de investimentos imobiliários estavam caminhando no Brasil. Então eles focam muito, o Mauro Ralph foca muito em investimentos, foca também em imóveis, fala sobre renda fixa, e o Collis fala muito sobre ETFs. Ele diz, inclusive, se ele fosse começar hoje, ele investiria apenas em 2 fundos de ETFs. Eu não vou dizer aqui porque para não caracterizar indicação, mas é uma estratégia dele. Cada pessoa tem uma estratégia. A sua estratégia é a sua estratégia individual. Como bem diz Tadeu Schmidt no Big Brother, você tem que ser a sua estratégia. O que vale é a sua estratégia. Então, não copie a estratégia de ninguém. Eu tenho aqui, eu aprendi muito com os dois e eu criei minha própria estratégia. A estratégia, ela é individual. Então, você vai criar a sua estratégia, vai criar a sua carteira, vai escolher os setores que melhor se aplicam à sua carteira, você vai escolher as empresas dos setores que você entende que são boas empresas, que são empresas que ao longo do tempo vem dando muito lucro, vem crescendo consistentemente ano após ano, e eu tenho certeza que a sua carteira, com 22 anos aqui de exemplo, ou até 20 anos, vai te dar aí um rendimento tão parecido quanto da Cida, ou até superior, dependendo do seu investimento inicial. Perceba que a Cida investiu apenas uma única vez, R$ 200 mil em 2004, e nunca mais ela investiu. Perceba que ao longo dos anos, o investimento foi crescendo, se multiplicando. Esses valores aqui já são com dividendos, e nós entendemos que esses valores foram reinvestidos. Então, a ideia dos juros sobre juros é trabalhada nesse sentido de você pegar os investimentos e reinvesti-los. E quando você tem uma carteira de ações e que essas empresas são boas empresas e que até presenteiam os seus acionistas com bonificações, eu chamo isso de puro suco dos investimentos. Quando você recebe
simplesmente por você ser sócio. Você ter ações na sua carteira, você recebe bonificações, ações de graça. Você pode vendê-las ou você pode deixar ali crescimento na sua carteira dia após dia, mês após mês, ano após ano. Então, se você quer que a sua carteira cresça exponencialmente, de forma consistente, ao longo dos anos, é foco, é trabalho, é resiliência, foco no resultado, constância operacional. Ainda que você invista de uma vez só, como você investiu, ou mês a mês você vai investindo ali consistentemente ao longo dos anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, você vai alcançar sua liberdade financeira ou até potencializar a sua aposentadoria. Quero deixar aqui um pedido para você, que você deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos aí, principalmente aqueles amigos que assistem Big Brother, né? Aqueles amigos que têm de repente o dinheiro guardado na poupança, na renda fixa ou até mesmo no cofre, e que possam criar uma carteira de ações. Escolha aí setores, escolha aí empresas de setores. Você pode começar com 4 empresas, com 6, dependendo do montante que você tem. Pode começar até com uma mesmo, ou 2, e criar a sua carteira. Beleza? Nos vemos então no próximo vídeo. Até lá. Tchau!